está em Zacarias. Zacarias, no capítulo 13, no versículo 6, diz o seguinte, a palavra de Deus: e se alguém me perguntar, que feridas são essas entre as tuas mãos? Ele responderá, fui ferido na casa de meus amigos. Meu irmão, nosso Senhor Jesus, ele rompeu a história e entrou no nosso mundo para ser ferido, para receber o castigo que cabia a mim, que cabia a você. E é claro que a cruz é um símbolo do cristianismo, mas se não for o domingo da ressurreição, o cristianismo em si estaria morto. Graças a Deus, porque aprove a Deus, no terceiro dia, fazer com que Cristo, o Senhor da glória, ressurgisse dentre os mortos. E por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor venceu a morte, venceu todas as barreiras, mas não esqueçamos nunca que ele sofreu o sofrimento que cabia a mim e que cabia a você. Diante disso, nós damos glórias a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Meus irmãos, eu vou passar aqui para os recados. Como fala o Bibotalk, ele tem os recados paroquiais e nós temos os recados federativos. Então, eu vou passar primeiro para os recados federativos e depois eu encaminho aqui para o Will, que vai apresentar o nosso preletor dessa manhã. Amém? Primeiramente, meus irmãos, nós começamos com uma campanha na reunião passada sobre cestas básicas. E a nossa meta era conseguirmos 30 cestas básicas. Meus irmãos, nós estamos hoje com apenas 5 cestas. Nós precisamos correr aí para conseguirmos as outras 25. Então, o que eu queria falar para os irmãos? Eu conversei ontem com o Jorge, o nosso secretário aí de Ação Social da nossa federação, para nós estendermos esse prazo, visto que muita gente realmente durante o mês aí não recebeu, não tinha suas condições ainda financeiras para ajudar com relação às doações de cestas. Então, a gente vai estender essa nossa campanha até o dia 12, que será a próxima segunda-feira, não essa agora, na próxima, que dará o tempo de nós, então, reunir essas 30 cestas básicas. Meus irmãos, vamos correr atrás disso. Lembrando duas coisas, eu gostaria de deixar isso bem claro. Meu irmão, a ideia não é de nós buscarmos isso ou exaurirmos as juntas diaconais que já fazem um trabalho de assistência social excelente nas nossas igrejas. Então, é somar com a junta diaconal. Então, não irmos à junta diaconal pedir que elas nos enviem para nós, para a federação, essas cestas. Não é essa a ideia. A ideia é que se você puder ajudar com um valor que seja a mais, as cestas que nós propomos é de R$80 cada uma. Se você não tem condições de doar uma cesta básica, doe a metade ou um quarto da cesta, não tem problema. Mas você precisa colocar lá na sua doação o 0,1 centavo, que é para mim poder identificar como doação, tá, meu irmão? Não esqueça disso. O vídeo sobre a doação, com a conta direitinho, já está circulando aí no nosso canal. Eu vou pedir para a gente dar um reforço nisso aí, o Celso tem nos ajudado, para dar um reforço nisso aí durante a semana, tá bom, meus queridos? Então, vamos estender esse prazo até dia 12, que é para nós juntarmos as 12 cestas básicas, tá bom, meus irmãos? E um outro detalhe também sobre a cesta básica, que aí, claro, meus irmãos, isso depende muito daquilo que você sente no coração, daquilo que você tem aprendido como escopo da sua fé cristã. Mas a sua doação aqui não deve ser retirada também do seu dízimo. Cuidado, não faça isso. O seu dízimo é dízimo do Senhor, que você deve colocar lá na sua igreja. Então, se você puder contribuir com uma cesta básica, tudo bem, faça a sua conta mensal lá, mas não pense em retirar esse valor do seu dízimo. Não faça isso, isso não é de Deus. Tá bom, meus irmãos? Continuando com os nossos assuntos paroquiais aqui, federativos, o nosso próximo encontro será no dia 17/4. Coloque aí na sua agenda, próximo encontro da federação, dia 17/4, e aí sim com a Igreja de Copacabana. A Igreja de Copacabana trará o seu preletor aqui para nós. Coloque aí na agenda. Último recado paroquial aqui é que nós gostaríamos, meus irmãos, que as UPHs federadas nos passassem as suas atividades. Onde que você tem se reunido, como que você tem se reunido, para que nós possamos divulgar nos nossos canais da federação. Nós temos um canal do YouTube e nós temos também no Facebook, nossa página lá no Facebook. Queremos divulgar as ações
das UPHs locais. Passe para nós como que vocês têm trabalhado, que dias que vocês têm se reunido, e claro, se você permitir que nós possamos participar também das atividades da sua UPH, coloque o link, nos passe que a gente vai divulgar. O nosso desejo é ver as UPHs do nosso presbitério fortes, fortalecidas e crescendo sempre. Meu irmão Will, está com a palavra, apresente o nosso preletor. Está contigo, meu irmão, com a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. É um privilégio muito grande estar sempre nessa reunião com vocês. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, meus irmãos, eu gostaria de, sem mais delongas, apresentar o nosso preletor de hoje. Um prazer muito grande, um privilégio muito grande de poder apresentá-lo. Eu sou ovelha desse preletor, né? O reverendo Renato Porpino, um ministro do Evangelho que tem sido muito atuante. Eu acho que até as pessoas de outras igrejas têm percebido o grande material que a gente tem produzido na nossa igreja, o Vida e Fé, o culto de terça-feira também no Instagram, e agora também um material que tem abençoado muito as nossas vidas, que é o Maná, que eu estou achando muito legal. E ele vai abençoar agora as nossas vidas como homens presbiterianos essa manhã. E aí eu gostaria de trazer aqui a palavra de saudação, meu pastor, a sua vida, dizer para o senhor ficar bem à vontade, estamos entre amigos aqui, e já de incentivar cada um que possa estar acompanhando até o final da reunião, quando a gente passar aquele momento de palavra, que vocês viram na chamada que ele é professor de português também, mas não fiquem constrangidos de falar qualquer coisa, não vou participar porque eu vou falar errado. Fique tranquilo que esse tempo todo que eu conheço o reverendo Renato Porpino, ele nunca chegou e disse, é assim que tem que falar, nunca falou isso para mim. Então, meu irmão, fiquem bem à vontade aí. Pastor, a palavra é sua, Deus abençoe, meu irmão. Irmãos, me ouvem bem? Obrigado. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos nessa manhã. E como costumo dizer quando saio para pregar, quando eu era adolescente, já, obviamente, na igreja presbiteriana, quando um pastor subia ao púlpito e falava assim, é um prazer estar aqui, eu vou confessar um pecado para os irmãos. Aqui na minha cabeça eu falava assim, isso aí é só costume dele. Ele não está nada com prazer, com alegria de estar com a gente, não. Eu confesso aqui que eu pensava isso. Mas se há algum tipo de Renato aqui, adolescente, que pensa que quando o pastor fala isso, ele fala apenas por praxe, eu quero dizer para você que não é praxe, é uma alegria, um prazer estar aqui com os irmãos. Quero publicamente agradecer ao Maurício, especialmente, e ao Will, diácono Will, presbítero Maurício, né, e diácono Will, pela paciência, né? Falei que falaria isso publicamente, os irmãos tentaram me trazer algumas vezes, e eu, por questões de agenda muito intensa, não consegui atender a este convite. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Maurício e Will, pela paciência e pelo carinho de sempre. Também estou muito feliz de ver aqui o Gilson, de ver o Nelson, irmãos de outros presbitérios conosco aqui. Que Deus abençoe. E ver cada um dos irmãos, especialmente aqueles que são ovelhas nossas, né? Mas também aqueles que são membros da federação. Que alegria, irmãos. Eu quero, sem mais delongas, orar, clamando ao Senhor para que, por meio do seu Espírito, ilumine a mente dos seus filhos, a fim de que nós possamos ouvir a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração. Vamos fechar os olhos? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós chegamos à tua presença para abrirmos a nossa Bíblia e lermos. E reconhecemos diante do Senhor que não há na cognição humana, que não há no intelecto humano, que não há, Senhor, na volição humana, condições de discernirmos a tua lei. Nós precisamos da iluminação do teu Espírito
Então, ilumina os teus filhos. Tira o véu da nossa consciência, quebranta o nosso coração, a fim de que, ouvindo a tua voz, discernamos ser a voz do Supremo Pastor, aquele que fala conosco e que cuida de nós. Que seja assim nesta manhã, para a glória do teu nome e para a edificação da igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor, livro do Gênesis, no capítulo 21, um texto por demais conhecido. Eu quero crer que muitos dos irmãos já até pregaram sobre este texto, muitos dos irmãos presentes aqui, uma vez que os homens costumam ser liderança, seja na igreja, seja na família, seja no ambiente de trabalho ou numa outra sociedade interna, os irmãos já devem ter até pregado. Ler todos já leram, mas pregar, eu quero crer que muitos também já pregaram. Gênesis 21, nós vamos ler do verso 1 até... Perdão, Gênesis 22, desculpem. Gênesis 22, do verso 1 até o verso 19. Gênesis 22, do 1 ao 19. Eu vou... Já fiz o teste aqui, Will, eu vou projetar, tá bom? Isso. Então, Federação de Homens, oportunidade de crescer, porque nós recebemos um tema com muita alegria, dizendo que é um tempo de oportunidade. E orando, pedindo a Deus que falasse o nosso coração, nos veio à mente que este é um tempo de oportunidade de crescer. Então vamos ler Gênesis 22, do 1 ao 19, a palavra de Deus diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho,
que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram a Berseba, onde fixou residência. É a palavra do Senhor ao nosso coração nessa manhã. Meus irmãos, eu gostaria de começar trazendo ao seu coração, nesse tempo de oportunidade de crescer, uma fala de Cora Coralina. A fala de Cora Coralina é a seguinte. Veja que o pastor caprichou na apresentação, gostaram? Especialmente para a Federação de Homens. Está aí o texto de Cora Coralina. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir e chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Ora, o que isto tem a ver com crescimento? O que isso tem a ver com o fato de enxergarmos esta oportunidade, este tempo calamitoso e difícil, como uma oportunidade de crescimento? Nós precisamos, sim, decidir. É óbvio que nós decidimos em razão da atuação do Espírito Santo em nós, é fato. Mas é ele que opera em nós o querer, ou seja, o Espírito Santo mexe na nossa volição, mexe nas nossas vontades. E ele nos orienta a decidir. O que acontece é que nós temos visto, olhando pela janela das nossas casas, diante de um isolamento tão intenso, ou mesmo nas poucas relações que temos no passar da rua, no cruzar, nos corredores dos trabalhos, enfim, que muitos têm decidido, muitos têm optado, muitos têm escolhido o caminho de ensimesmar-se, de olhar apenas para si mesmos, de se fecharem em si mesmo, quando, na verdade, nós enxergamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que, sim, este tempo é tempo de crescer. Nós olhamos para o texto de Gênesis 22 e, neste texto, nós vemos um período difícil para Abraão, de certa forma, emocionalmente falando, calamitoso, uma vez que foi posto à prova, e uma prova bastante intensa, e, na verdade, nós precisamos crer que a nossa fé ela é provada nesse tempo, a nossa vida com Deus é provada nos tempos de calamidade. E, de uma forma muito específica, esta prova ela tinha umas particularidades que eu quero destacar. Em primeiro lugar, esta prova era demasiadamente difícil pela pessoa que seria sacrificada. Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Este é o filho esperado, o filho da velhice. Talvez se o Senhor pedisse, Abraão, ofereça o teu rebanho inteiro. Fácil, Senhor, tranquilo. Ofereça todos os animais que você tem, ofereça todos os seus bens. Mas o Senhor pediu a ele o filho, o único filho, Isaque, a quem ele amava. Um segundo aspecto que prova que esta situação de Abraão era complexa é que, além de pedir o sacrifício do seu próprio filho, o Senhor o colocou distante do lugar no qual haveria de ser oferecido o sacrifício, uma distância de 3 dias. O que deu tempo para Abraão pensar no que estava fazendo. São 3 dias pensando. O Senhor pediu o meu filho. Terei que oferecer o meu filho. Se coloque nesse lugar, você que é pai. E, além disso, não era matar de qualquer jeito.
havia toda a cerimônia, havia a construção solene do altar, havia a necessidade de colocar lenha, havia a necessidade de imolar o filho e deixar com que o seu sangue caísse sobre o altar. Então, este é um terceiro aspecto, a solenidade dos holocaustos. Mas Abraão, então, atende à voz do Senhor, obedece ao Senhor, caminha ao lado de seu filho para imolá-lo em holocausto. Até que, num dado momento, ele se afasta dos seus empregados, deixa o animal lá parado e fala a frase muito linda, né? Eu e o rapaz iremos lá, está no verso 5, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele usa o plural, voltaremos. Ele tinha convicção plena de que Deus faria alguma coisa. E aí, então, nós vemos diante dos nossos olhos que Abraão chega ao lugar do sacrifício, deita o seu filho, estende a mão para matá-lo, e o Senhor fala com ele, dizendo: Abraão, agora eu sei que você tem por mim amor e senso de obediência. Agora eu sei, nesta prova, na qual você foi inserido por mim mesmo, o próprio Deus, que você foi provado e aprovado. Você cresceu em seu relacionamento comigo. Meu irmão querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor não nos prova para nos destruir. A prova é para o crescimento. E eu quero crer que todos nós, em alguma medida, estamos passando por provas nesse tempo. Todos nós. Em alguma medida, estamos vivenciando essas tais provas. E aí você pode colocar a prova que você quiser, vinculada a este período no qual nós estamos inseridos. Mas eu quero dizer para você o seguinte: este tempo que nós estamos vivendo continua sob o controle do Senhor, o Deus do universo. Deus não perdeu as rédeas da história e agora as rédeas da história estão nas mãos do mundo, do diabo ou da sociedade. Não. Nós estamos inseridos nesse tempo de prova pelo próprio Deus. E o Senhor, então, nos dá a oportunidade de crescer neste tempo. É exatamente sobre isto que quero compartilhar com os meus irmãos queridos, que são pais, avós, presbíteros, diáconos, líderes das igrejas nas quais os irmãos estão inseridos. Este é um tempo de crescimento. O Senhor está nos dando a oportunidade de crescer, amados. E nós vamos olhar para este texto para ver que estes dias são, sim, oportunidade de crescer e como a gente pode crescer neste tempo. Em primeiro lugar, meus amados irmãos da Federação de Homens, este tempo é um tempo de crescer, em primeiro lugar, crendo no impossível. Se você é chamado por Deus neste tempo, e você é chamado para crescer diante dessa prova, na qual todos nós estamos inseridos, você não pode perder de vista que nós precisamos crer no impossível. Os versos que vão do 3 ao 5, versos do 3 ao 5, a palavra do Senhor nos diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe e então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. A nossa fé realmente é provada no tempo da dor. A nossa fé realmente é provada no tempo da calamidade. E a nossa fé não precisa da lógica humana.
Ela não precisa do caminho lógico ordenado pela lógica aristotélica. O nosso Deus não é circunstanciado por aquilo que entendemos ser lógico e coerente. Nós precisamos continuar crendo no impossível. E aí você, olhando para Abraão no caminho de Moriá por 3 dias ao lado de seu filho, olhando para José na prisão, olhando para Moisés e Israel diante do mar, olhando para Davi ou para Elias nas cavernas, olhando para o próprio Cristo, o Deus que se fez carne. Eu pergunto a você, qual é a lição que nós vemos disso tudo? A lição que nós vivemos disso tudo é que nós vivemos pelas promessas e não pela lógica. Nós vivemos pela certeza da intervenção de Deus e não pelas explicações coerentes, arrumadas, arranjadas em laboratórios. E veja, esta não é uma palavra contra a ciência, esta não é uma palavra contra o estudo e os estudos os mais diversos. Esta é apenas uma palavra que chama a mim e a você, chefes de família, sacerdotes do nosso lar, líderes da igreja, de que num tempo tão calamitoso e difícil como este, o Senhor precisa de homens e de mulheres que continuem a crer no impossível, queridos. Nós somos chamados a crer, mesmo que aos nossos olhos seja impossível. Abraão sabia disso na carne e na pele e na família. Quando o Senhor promete a ele um filho na sua velhice, a sua esposa ri disso. E os irmãos vão lembrar qual é a pergunta do Senhor, do enviado do Senhor para aquela família. Acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Abraão sabia que precisava continuar crendo nos impossíveis de Deus. Talvez você esteja como cidadão do povo, um cidadão do Brasil, um ser social. Talvez você esteja se alimentando muito, em demasia, da Globo News, da Band News, da CNN Brasil ou internacional, e de tantos outros meios, e de tantas notícias que nos são dadas todos os dias. Mas sobre todas essas notícias, há uma notícia que eu quero trazer ao seu coração. E ela se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, nos ombros de mais ninguém. Então, sobre a Band News, sobre a Globo News, sobre a CNN, sobre quaisquer outras emissoras e produtoras de notícias, por muitas vezes, há uma notícia muito maior. O governo não saiu dos ombros do nosso Senhor. Nós precisamos continuar crendo nas intervenções de Deus neste tempo. Lembre, meu irmão, da sua própria vida. Lembre de eventos na sua jornada, seja como homem casado, seja como lá antigamente, como homem solteiro. Quantas foram as manifestações de Deus fugindo à lógica que você estabeleceu diante dos seus olhos? Quantas foram? Lembre-se de você antes da sua conversão, antes de ser convertido pelo Espírito Santo de Deus. Veja quem era você e quem é você hoje. Veja se isso tem lógica. Veja se isso tem coerência, humanamente falando. Foi uma manifestação de milagre de Deus na sua vida. Lembre de situações em que seus filhos foram livrados, que seus netos foram livrados, que a sua casa foi livrada, que a sua própria vida foi livrada. E veja quem foi que livrou você. Nós precisamos crer no impossível. A palavra do Senhor nos diz, por meio do escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e será assim para sempre. Nós cremos no impossível. Este tempo de calamidade é um tempo de crescimento. Creia no impossível. Mas não apenas isso, querido. O texto segue e nós seguimos também. É tempo de crescer
E crescer significa depender totalmente de Deus. Este é o segundo aspecto do crescimento que eu quero refletir com você. Dependa totalmente de Deus. Os versos que vão do 6 ao 14. Do 6 ao 14. A palavra de Deus diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, verso 8: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Este respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Meus irmãos, o tempo da calamidade, o tempo da provação, o tempo da dificuldade é um tempo de crescer. Sim, é um tempo de crescer. Em primeiro lugar, é tempo de crescer aprendendo a crer ou reaprendendo a crer no impossível. Mas é um tempo de crescer também aprendendo a depender totalmente de Deus. Duas expressões muito fortes e intensas nesse texto acontecem no verso 8 e no verso 14. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E no verso 14, o Senhor proverá. À medida que subia no monte, ele tinha convicção, Abraão tinha convicção de que o Senhor ia prover, de que Deus ia prover. E é interessante perceber que algumas particularidades aconteceram nesta caminhada, nesta prova. Existem provas que nós passamos no ambiente da nossa família. Nós ouvimos o chamado de Deus para o ambiente da prova no ambiente da família. Existem momentos da prova em que nós estamos na companhia da família e dos amigos, da família e dos servos, como foi o caso de Abraão. Mas há um momento da prova em que é você e Deus. Quando ele caminha com Isaque, seu filho, ainda era um momento de prova entre ele e a família. Mas quando ele coloca Isaque sobre o altar e estende a mão, este é o momento de prova em que ele está sozinho. Veja, meus irmãos, nós não estamos desprestigiando a família e os amigos, mas o que eu estou dizendo a você é que por muitas vezes o Senhor nos chama para uma sala de aula de discipulado pessoal e intenso, e aí é você e Deus apenas. É ali diante do Senhor, apenas você e ele, chorando e sofrendo, vivendo calamidades, que você é levado a dizer: eu dependo totalmente do Senhor. Eu não dependo da porta de emprego que me foi aberta pelo Senhor. Eu não dependo do salário que é colocado na minha conta todo mês. Eu não dependo da saúde que tenho. Eu não dependo de uma outra coisa que não seja o Senhor. Nós dependemos total e exclusivamente de Deus. Se temos o que temos, se somos o que somos, é porque o Senhor nos abençoou dessa forma. Se nós formos suprimidos de parentes e de amigos, de oportunidades, nós conseguimos viver, irmãos.
Houve um tempo que eu criei para mim uma mentira, que era: sem a minha mãe, sem o meu pai, eu não vivo. E o Senhor retirou de mim a minha mãe. Meu pai, louvado seja Deus, continua vivo. Bem, saudável, glória a Deus por isso. Mas o Senhor retirou a minha mãe de mim e me fez entender que sem ela eu viveria. Eu não viveria sem a presença do Senhor em mim. É Ele que sustenta a mim, é Ele que provê para mim toda a subsistência, é Ele que cuida de mim em todos os detalhes da minha vida. E o próprio Senhor, Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, nos orienta a não andar ansiosos de coisa alguma. Ele mesmo nos orienta a buscar o seu reino e a sua justiça, crendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E ele mesmo nos orienta a esperar que o dia de amanhã chegue, porque basta ao dia o seu próprio mal. Nós somos chamados a um tempo, querido, de provas. E nessas provas nós precisamos continuar crendo que Ele é o provedor de todas as coisas. Nunca foi você, meu irmão, desculpa te decepcionar, nunca foi você que colocou alimento sobre a sua mesa. Nunca foi você que cuidou dos seus filhos a ponto de fazê-los crescer. Nunca foi você. Se você tem em si o sentimento do pai provedor, se você tem em si o sentimento do pai que sabe muito da tarefa de educação, eu quero que você entenda que isto te foi dado pelo próprio Deus, porque a palavra do Senhor diz que se alguma boa dádiva e se algum dom perfeito nós experimentamos, eles vêm do alto sobre nós. Nem isto foi você que fez. O Senhor tem provido a nossa vida com meios de subsistência, com saúde, com bens, com aquisições e, acima de tudo, com a sua presença em nós. É tempo de crescer. A calamidade nos fez crer que nós não dependemos de nenhuma outra coisa. A calamidade nos fez crer que se nós dependermos do cenário político, e aqui, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, eu não estou falando nem bem e nem mal de presidente, governador e prefeito. Eu só estou apenas constatando que aqueles que tinham a vida e a segurança amparados e sustentados na vida de governantes, na estabilidade, no crescimento econômico do país e em coisas desse tipo, toda essa segurança ruiu. Aqueles que criam que a segurança vinha dos bons relacionamentos, porque são pessoas bem relacionadas, esta segurança também ruiu. E nós fomos levados ao lugar da total dependência de Deus. Nós entregamos, fomos obrigados a entregar o volante da nossa vida ao Senhor. E eu quero compartilhar com os meus irmãos, minha família da fé, que o início da pandemia foi complexo para mim, porque eu estava e estou no meu primeiro mandato na Igreja Mãe do Presbiterianismo Nacional. E o Senhor foi lá e falou assim: segura essa pandemia aí, pastorei a catedral neste tempo. E aí a sensação que me deu foi: Senhor, o que eu faço? E a resposta que obtive do Senhor é: você vai fazer o que você fez a vida inteira. Nada. Porque quem cuidou dessa igreja durante esses quase 160 anos não foi nenhum pastor que passou por ela. Quem cuidou dessa igreja fui eu. Sabe, meu irmão, em nome de Jesus, está na hora de nós aprendermos e reaprendermos a vivermos totalmente dependentes de Deus. Mas em terceiro e último lugar, o texto nos apresenta uma outra lição, que é uma oportunidade que o Senhor nos tem dado de crescer. A primeira delas, nós aprendemos, foi crer no impossível. A segunda, depender totalmente de Deus. Mas em terceiro e último lugar, amadureça em sua relação com Deus.
Os versos que vão do 15 ao 19 nos dizem assim: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão a seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amadureça em sua relação com Deus. Esse texto fala também de experiência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos reformados, nós somos calvinistas, nós somos presbiterianos. Louvado seja Deus por esse privilégio, por essa bênção. No entanto, uma leitura, às vezes, superficial, ou talvez uma leitura que fuja de uma extremidade, por vezes nos leva a uma outra extremidade. Existem teologias que só se fundamentam na experiência. Eu senti, Deus falou comigo, eu ouvi o irmãozinho, e não se olha para a palavra de Deus. E fugindo deste extremo, em que só se prega a experiência, por vezes nós somos tentados a cair no outro extremo, que é não ter experiência alguma. No entanto, queridos, o nosso Deus continua nos chamando a relacionamentos. E o que é relacionamento se não experiências? Sim, o Senhor fala na sua palavra. Sim, é a única forma que Deus usa para falar. Sim, o Senhor também se manifesta por meio da obra da sua criação. Sim, de fato, mas o Senhor também fala conosco quando nós fechamos a porta do nosso quarto e falamos a Ele em secreto, e Ele que vem em secreto nos recompensa. Este tempo é um tempo de amadurecer, queridos, na nossa relação com Deus. Quanto tempo você tem destinado à leitura da palavra, a se alimentar da palavra, a saborear a palavra, a se alegrar na palavra, a estudar a palavra? O Senhor nos tem dado nesse tempo de oportunidade, um tempo de crescimento na nossa relação com Deus. Nós precisamos ouvir mais a Deus. E como é que a gente ouve mais a Deus? Fazendo o que a gente está fazendo aqui, como corpo santo do Senhor, para ouvir a exposição da palavra de Deus. Nós crescemos na nossa relação com Deus quando nós fechamos a porta do nosso quarto e vamos ler a Bíblia e ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a falar ao nosso coração. Nós crescemos na nossa relação com Deus quando nós nos ajoelhamos diante dele e oramos e clamamos e abrimos e rasgamos o nosso coração. Nós crescemos no nosso relacionamento com Deus quando nós jejuamos a fim de que nós tenhamos fortalecimento espiritual para suportar os embates da vida, as angústias da vida, as provações nas quais nós fomos inseridos. Esse tempo é tempo de crescimento, queridos. E é significativo perceber que Deus se apresenta para Abraão neste contexto e não antes. A partir desta experiência, Abraão conhece um novo nome para o Senhor, que é o Jeová Jireh. É por meio da experiência que ele tem conhecimento, que o Senhor se revela a ele numa perspectiva nova até então. Ele conhece o Deus da providência. Em razão desta experiência, em razão de uma vida de obediência, em razão da intimidade com Deus, ele então aprende quem é este Deus em mais uma das suas muitas facetas bondosas e amorosas. Nós precisamos amadurecer nas nossas experiências com Deus, na nossa relação com Deus. Isso me faz lembrar Hudson Taylor, um missionário inglês que viveu e que trabalhou por muitos anos dentro da China. A China hoje é muito complexa. Os irmãos imaginem
no tempo em que Hudson Taylor viveu lá. Comunismo muito severo, e Hudson Taylor foi um missionário que viveu lá, que plantou uma missão lá. Na porta de Hudson Taylor havia duas palavras: Ebenezer e Jeová Jireh. Quando ele olhava para trás, ele via o Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas quando ele olhava para frente, para o futuro, ele lembrava de que o seu Senhor era o Senhor da providência. Meu irmão, meu querido irmão, eu vi a Beth aqui também, minha irmã Beth. Este tempo é o tempo de amadurecimento na nossa relação com Deus. Nós precisamos de menos falácias, de menos palestras, de menos palavras de efeito, de menos produção que não dizem respeito ou que não casam com a intimidade da vida cristã. As produções, as elucubrações, as reflexões e pensamentos só têm razão de ser, queridos, se isto é casado com uma vida santa. As palestras e os cursos só têm razão de ser se aqueles que oferecem essas palavras, se aqueles que ensinam têm vida casada com o evangelho, se não é falácia. Nós temos visto pessoas falando de oração sem colocarem os joelhos no chão para orar. É com tristeza que nós constatamos pessoas que falam da Bíblia sem internalizá-la como palavra de Deus, infalível palavra de Deus. Isto só é amadurecido em nós quando nós crescemos em uma relação com o Senhor. E para concluir, nós vemos tudo isto manifesto no nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo foi aquele e é aquele Deus do impossível. É aquele que, enquanto caminhou aqui, dependeu total e exclusivamente de Deus, a ponto de dizer que ele não tinha um lugar para repousar a cabeça. Foi alguém que nos ensinou. Por exemplo, quando ele caminhava com os discípulos de Emaús, e ele contou o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele era um profundo conhecedor. Ele foi aquele que, nos momentos de maior angústia do seu ministério, se colocou em oração. Ele nos ensinou a ter relacionamento com o Pai. E este texto é especialmente significativo para nós, porque nós não conseguiríamos nada disso, irmãos. Nós não conseguiríamos amadurecer, nós não conseguiríamos depender de Deus, nós não conseguiríamos crer em Deus se não nos fosse provido um cordeiro que, por meio do seu sangue, propiciou a nós tudo isso. Este final de semana, especialmente, é o final de semana em que nós louvamos a Deus pela vida do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por meio do seu sacrifício na cruz, por meio da providência de Deus, por meio do ato providente do Senhor de enviar o Cordeiro, o seu Filho, é que nós cremos, é que nós amadurecemos e é que nós aprendemos a depender de Deus. Louvado seja o seu nome. E em razão desta obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que nos faz crer, que nos faz depender e que nos faz amadurecer na sua relação, é que nós temos diante de nós a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, no verso 16. Uma vez que vocês cresceram nesse tempo de crise, uma vez que vocês aprenderam a crer, uma vez que vocês aprenderam a depender, uma vez que vocês aprenderam a ter um relacionamento crescente e saudável com o Senhor, há sobre nós a possibilidade de decidir sermos a lâmpada apagada ou sermos a lâmpada acesa. E a palavra do Senhor, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, diz assim: assim brilhe
também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que a nossa federação de UPHs, que os homens aqui, que as pessoas presentes aqui, que os líderes presentes aqui, que os profissionais presentes aqui, que os pais e maridos e empresários e servidores e empregados e aposentados presentes aqui sejam homens achados crendo no impossível, sejam homens achados na total dependência de Deus e num crescente relacionamento com o Pai, a fim de que o mundo veja que nós somos diferentes, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio para remir a nossa vida, nos apresentar uma nova possibilidade de vida. Que Deus assim abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar nesse tempo. Aqueles que chegaram no decorrer da pregação, eu não pude cumprimentá-los no início, então cumprimento agora. Que Deus os abençoe. Que esta palavra tenha falado ao seu coração, cuidado da sua vida também. Feche os seus olhos, vamos orar? Eu quero orar pela sua vida nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Colocamos a vida dos nossos irmãos e colocamos a nossa própria vida, pedindo ao Senhor que nos abençoe, pedindo ao Senhor que esse tempo de calamidade, de crise, seja um tempo de oportunidade de crescer. Faz-nos ser pessoas melhores, Senhor. Nos ajuda a crer no impossível. Nos ajuda a sermos totalmente dependentes do Senhor. E nos ajuda, Senhor, a amadurecer no relacionamento contigo. Faz isso, Senhor, com cada um dos meus irmãos queridos aqui nesta manhã. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Cordeiro Santo. Amém. Meu irmão presbítero Maurício ou meu irmão diácono Will, a palavra volta para vocês, que Deus os abençoe. Maurício. Meu irmão, palavra abençoadora vinda diretamente do altar do Senhor. Que bênção de meditação, que bênção de reflexão. Normalmente, aqui na nossa federação, a gente já virou uma praxe aqui, depois que o pastor fala, que o pregador expõe a palavra, a gente abre para que os irmãos possam, talvez, fazer alguma colocação, normalmente alguma pergunta. Então, a gente tem esse tempo agora de bate-bola, né? Então, eu quero franquear aqui a palavra aos irmãos, para que, se alguém tiver uma pergunta, a minha já está aqui engatilhada, mas se algum irmão gostaria de tomar a palavra e fazer uma pergunta ao nosso pastor, por favor, levante a mão aí, pode fazer. Eu posso? Vai, André. É o Celso. Ah, o Celso? É. André também, mas eu espero o Celso. Tá, eu vi a mão do André, André. pode ir na frente. E a minha mão é maior. Então tá, então vai o André, depois o Celso, por favor. Tá bom. Celso Souto. Tá bom. Reverendo, realmente a palavra foi tremenda. A gente vê que para Abraão foi apenas uma prova, né? E Deus, ele amou tanto a gente que ele imolou seu próprio filho por amor a nós. Como diz aquele hino, que amor é esse? Não é? A minha colocação é só essa, que amor é esse? Realmente a palavra oportuna para um momento como esse, viu? Deus o abençoe. Amém. Louvado seja Deus, André. Obrigado. Celso Souto, por favor. Reverendo, continuando até o que André disse, o senhor falou nas nossas mídias, as nossas mídias muito ricas, muito capacitadas em informação, e a gente fica preso nelas, né? A gente fica preso nelas. Elas nos trazem cadeias, nos afastam. Mas eu peço permissão para fazer uma ponte aqui
Está lá em Marcos, a cura do cego de Betsaida, quando Jesus passa pela primeira vez, né, a saliva nos olhos dele, ele diz que ele vê o que sempre viu, o que sempre via, mas como árvores, né? É uma visão limitada. É a nossa visão, é aonde a nossa ciência chega, é onde nós chegamos. E a explicação está lá em Efésios, está lá em Filipenses, né? Estou permanente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nós somos limitados. Deus é ilimitado. Nós chegamos ao possível. O impossível só e somente só pertence a Deus. E aqui em Abraão, quando vai com o filho, imolar o filho, o seu único filho, e ele diz que voltaremos, e o anjo diz a ele, o que o anjo disse a ele, a fé dele já tinha dito a ele. Deus, para o filho de Abraão, teve um substituto, mas para o seu próprio filho, não houve substituto. Deus deu um substituto a Isaac, mas a Jesus não. Esse é o grande amor. Esse é o grande amor. O nosso amor está na fé em Deus, está na dependência de Deus. Glória a Deus, né, por nos ter escolhido, por nos ter separado e nos propositado. Fica sob controle. Amém, Celso. Louvado seja Deus. Obrigado pela contribuição também. O Will, eu vou passar a palavra para você, você levantou a mão aí, mas antes, só para você não esquecer, nós temos alguns irmãos pedindo aqui no bate-papo para disponibilizar onde que eles podem ouvir novamente essa pregação, e a gente já pede aqui autorização para o reverendo, que a gente pode disponibilizar lá no nosso canal do YouTube. Então a gente pode passar lá, só depois coloca aqui o link, Will, se puder, e já está contigo a palavra, Will. Tá bom, eu vou fazer isso. Depois compartilhar. Mas só para vocês saberem, está sendo transmitido ao vivo para o Facebook, para o grupo da federação, né? E depois a gente vai pegar o arquivo final do vídeo e vai colocar no nosso canal do YouTube, né? Então, pastor, essa palavra foi tremenda, muito boa, muito oportuna. Acho que eu estou repetindo o que já falaram aqui. Mas, assim, é uma coisa assim, que eu acho assim, incrível na história de vida de Abraão, nesse episódio que é o mais emblemático e que as pessoas têm dificuldade hoje, né, de lidar, né? Tipo, se alguém que não escutou essa exposição for falar sobre Abraão, aí vai ficar aquela coisa, mas que Deus é esse que cobra o filho, né, de uma pessoa? Onde é que está o amor nisso? E só entende mesmo que o que aconteceu ali nesse momento de Abraão, quem realmente compreende isso, que é esse tempo comemorativo que a gente está hoje mesmo, né? A questão, esse vínculo fortíssimo entre o pedido que Deus faz a respeito do filho dele, onde acontece a substituição, e o sacrifício de Jesus Cristo, né? Só o que eu queria complementar em relação a essa obediência tremenda de Abraão, né, que de fato tem tudo a ver com essa oportunidade de crescimento que ele aproveitou, é que o Abraão que obedeceu a Deus foi aquele que mentiu quando estava no Egito, né, a respeito da sua esposa. Por quê? Que quando ele mentiu dizendo que a esposa dele era, na verdade, a irmã, porque ele estava com medo de morrer. E depois, né, quando Sara, tipo, já tá impaciente, digo assim,
a gente não vai vislumbrar essa promessa nunca. Toma aqui a minha escrava e coabita com ela para que eu possa ter descendência através dela. Quer dizer, está demorando demais. Eu não vou esperar. Vou dar um jeitinho para Deus. Era só isso que eu queria compartilhar, porque, de fato, Abraão experimentou um crescimento muito rico na sua vida, a partir do seu histórico de vida com ele, né? Isso é tremendo de ver. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Reverendo, eu vou fazer a minha pergunta aqui, porque senão passa a vez e eu não consigo perguntar para o senhor. No seu segundo ponto, o senhor fala sobre depender totalmente do Senhor, né? E isso é um desafio para todo o cristão. Eu acho que todos nós cristãos é um desafio gigantesco para nós aplicarmos durante toda a nossa experiência de vida cristã. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor como desenvolver praticamente, na prática, como aprender a desenvolver uma fé que aprenda a dependência do Senhor. Na prática, como nós podemos aprender a depender do Senhor? Existe algumas coisas que nós podemos aplicar na nossa vida que nos levem a isso? Excepcional pergunta, Maurício. Excepcional pergunta. A gente está elaborando, né? Enquanto a gente está conversando aqui, elaborando. Mas um aspecto que, diariamente, quando você estava fazendo a pergunta, me veio à mente a palavra de Lamentações, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me pode gerar esperança. Então, um aspecto bastante interessante na prática, quando a gente está num ambiente aí de guerra, de batalha, de dificuldade, nós tendemos a ficar olhando apenas para o presente, há um acúmulo de presente, do tempo presente. Então, neste tempo, eu acredito que seja, sim, de fato, olhar para o presente com maturidade, mas nesse período de dificuldade, olhar para o passado. Olhar para como o Senhor já se manifestou na história, para olhar como o Senhor já se manifestou na nossa própria vida, em situações semelhantes ou não, em que o Senhor se manifestou. Então, na prática, eu acredito que uma atitude... Porque a gente poderia ficar aqui bem naquele lugar comum, né? Uma vida devocional. É óbvio que isso é o primordial, isso é fantástico, isso é a base para qualquer aspecto na caminhada cristã. Mas, na prática, como foi a sua pergunta, e não apenas olhando para as questões da devoção, eu acredito que seja no momento do impacto, da luta, falar, calma aí, naquela situação, assim, o Senhor se manifestou com providência. Então, nós podemos nos acalmar. Na prática, eu penso dessa forma. Amém, meu irmão. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Está aberto. O Jorge levantou a mão. Por favor, Jorge. Então, eu queria compartilhar um momento da minha vida, né? Está dentro dessa sua pergunta, Maurício, também. Há uns 8 anos atrás, eu tinha um ponto de trabalho, né? Onde eu vi aquele ponto de trabalho e eu repeti várias vezes, né? Que ali seria o meu porto seguro. Ou seja, aquela loja onde eu trabalhava, onde eu tinha minha empresa, né? E praticava a minha profissão, que é mecânica de automóvel. E eu tinha ela como um porto seguro. Por quê? Porque tinha um contrato de aluguel, tinha futuro, né? Eu poderia ficar ali em todo o tempo, enquanto eu fosse fiel aos pagamentos direitinho. Ou seja, eu tinha aquilo ali como um porto seguro. Pintou uma outra oportunidade e a gente, com uma certa dificuldade, a gente conseguiu a outra oportunidade também. Só que nessa outra oportunidade, a gente não tinha um contrato fixo, a gente tinha um contrato por tempo indeterminado, ou seja, o proprietário podia nos pedir, né, o imóvel a qualquer momento, como a gente também poderia entregar o imóvel a qualquer momento. Então, eu não via aquilo ali como seguro, mas aquele que a gente tinha um contrato por 5, por repetir mais 10 anos e tal, eu via como um porto seguro. E o que aconteceu? A prefeitura foi lá e me tirou aquela condição de trabalho, ou seja, o meu alvará
ele não me autorizava a praticar o tipo de trabalho, né, que eu exercia ali. E a prefeitura foi lá e me tirou aquilo ali. E eu acabei, de certa forma, até entrando em depressão. Isso tem tudo a ver com a gente entender e ter certeza, né, que tudo vem de Deus. Não do lugar que você tem, não da condição que você tem, nem não dos amigos que você tem, como o pastor bem disse para a gente. Mas eu ainda, né, como cristão, apesar de ter hoje 28 anos de conversão, né? Eu tinha 18 anos de conversão, eu ainda não enxergava dessa maneira, ou seja, não que eu não cria que Deus é quem providenciava tudo para a gente, mas eu não descansava nisso ainda. E a partir daí, a partir daquela, eu tive que fechar a loja, tive que sair de lá, e essa outra loja que eu adquiri com o tempo, que não tinha um contrato seguro, eu não acreditava naquilo. Eu não tinha aquilo como uma certa segurança de trabalho, ou seja, eu tinha medo de qualquer momento eu perder também aquilo. E eu comecei a correr atrás de um contrato que me desse essa segurança que eu tinha na outra. Mas acabei entrando numa depressão, tive que fazer um tratamento e, com o tempo, com certeza, Deus foi trabalhando a minha mente, foi trabalhando a minha maneira de entender, foi trabalhando a minha fé nele, né? A minha crença em Deus, entendeu? E aí o que acontece? Eu pedi uma reunião na imobiliária onde eu tenho essa outra loja, né? E pedindo a ele o seguinte: meu irmão, eu preciso de um contrato, cara, um contrato onde eu me sinta seguro, um contrato de 5 anos, por mais 5 anos, um contrato comercial, o contrato que eu tenho é por tempo indeterminado. Então, eu estou preocupado, entendeu? Eu não estou dormindo tranquilo, entende? E ele disse para mim o seguinte: Jorge, é o seguinte, enquanto você se manter fiel ao aluguel, o proprietário não tem interesse de te tirar dali, independente do contrato que você tem, né? Mas, mesmo assim, fui para casa e tal, não contente com isso, procurei o meu pastor, que é, na época, o reverendo Miguel. Reverendo Miguel disse o seguinte: Jorge, todas as coisas vêm de Deus, tá? Tudo aquilo que acontece na sua vida, nas nossas vidas, vem de Deus. Se Deus ele fechou aquela porta e abriu essa outra para você, confia nele. Ele vai te manter ali independente de contrato. Não é contrato que vai te segurar em lugar nenhum, e sim Deus. Então, pastor, eu quero dizer para o senhor o seguinte: que a sua palavra hoje, para mim, foi direto no meu coração, me trouxe essas lembranças e confirmou na minha vida. E eu me sinto, sinceramente, um privilegiado, porque saber, né, o que sou, o que tenho, né, a família que tenho, filho, netos, e que veio tudo de Deus, cara, eu sou um privilegiado, um não merecedor. Louvado seja Deus. Então, que Deus, assim, continue abençoando a sua vida, seu ministério, e que essa palavra realmente possa falar fundo ao coração de todos. A gente precisava ouvir isso. Obrigado. Obrigado. Ô Jorge, que palavra abençoada, que testemunho, viu? Que Deus te abençoe, meu irmão. Posso te chamar de Jorge, mas posso te chamar de Abraão também, né? Nesta prova aí você foi aprovado. Que Deus te abençoe muito, viu? Isso sou eu. Meu irmão presbítero Maurício, eu já fiz um contato no off aqui Sim. com o diácono Will. Meus irmãos, eu preciso me arrumar para uma outra... Eu vou fazer uma visita agora, não uma outra visita, uma outra atividade pastoral. Então, eu preciso sair. Foi um momento, assim, para mim, muito agradável, muito especial. Que Deus abençoe a vida de cada um. Mais uma vez, uma palavra à diretoria. Muito obrigado pelo convite. Que Deus os abençoe. Amém. Reverendo Renato, a sua palavra foi excelente nessa manhã. Deus lhe usou poderosamente e não poderia deixar não poderá sair da sala sem ser abençoado também. Eu gostaria de pedir que um dos irmãos aqui, vou passar a palavra para o Mário, que é o nosso vice-presidente, que ore pelo Senhor, pelo seu ministério. Sei que é um ministério desafiador, né? A catedral é uma grande igreja e esse tempo de pandemia os pastores, os senhores, toda a equipe pastoral precisa ser coberto com a oração da igreja. Então, eu peço que o Mário esteja orando pela sua vida, também por essa visita que o senhor fará,
E os irmãos, depois a gente vai continuar aqui para dar o fechamento, tá bom? Deus abençoe, meu pastor. Mário. Amém, meus irmãos. Vamos agradecer, vamos nos colocar em oração pelo pastor que nos trouxe essa mensagem tão edificante, tão oportuna. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós queremos nos manifestar em oração, Senhor, para dizer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, de que recebemos graça sobre graça, bênção sobre bênçãos. Sabemos que o Senhor controla, Senhor, tudo o que ocorre. O Senhor tem benevolamente direcionado os acontecimentos, os fatos, as provas, as dificuldades, que o Senhor consegue prover aquilo que não existe, o Senhor consegue ter uma forma de beneficiar a humanidade inteira, Senhor, através da tua sabedoria e do teu poder, Pai. Sabemos, Senhor, que a humanidade passa por esse momento tão difícil, Senhor. Claro, Pai, sabemos que o Senhor estando no controle e o Senhor nos presenteando com a fé, nós podemos passar por situações que de outra forma não seríamos capazes. Por isso nós louvamos sempre o teu nome e agradecemos sempre por termos, Senhor, essa tua bênção da fé, a bênção da tua palavra para nos edificar e a bênção, Senhor, da tua igreja. E a tua igreja, Senhor, aqui no Brasil, representada pelo presbiterianismo, pela catedral, Senhor, nós sabemos que é uma igreja que tem um alcance muito grande, Pai. Nós sabemos que é uma igreja, Senhor, que abençoa muitos. Quando a gente pensa, Senhor, que quantas pessoas, Senhor, recorrem à tua igreja, Senhor, à catedral, Pai, para receber a tua palavra, para receber recursos, para se alimentar, Senhor, de ti. E nós vemos, Senhor, esse momento difícil, desafiador. E como o nosso pastor falou, Senhor, que ele está há pouco tempo, Senhor, investido dessa missão. Ó Pai, abençoa, Senhor. Abençoa o pastor Renato Pinho, abençoa a família dele, cria estrutura, Senhor. Dá a ele, Senhor, aquilo que ele pregou esta manhã. A fé, a dependência de ti, Senhor. E a certeza que o Senhor proverá. Que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, que o Senhor o guarde de todos os perigos, que o Senhor o guarde do orgulho, que o Senhor o guarde, Senhor, de fraquejar, Senhor, diante das tentações humanas, Pai. Quando eu digo tentações humanas, Pai, eu penso aqui, Senhor, a nossa natureza humana mesmo, Pai, que precisa ser superada a cada dia, Senhor. Ó, Pai, dá a vitória a Ele, Pai. Fala o triunfar, Senhor, diante das dificuldades de ser um ser humano, Senhor, investido de uma missão tão divina, Pai. Que o Senhor esteja com ele, Pai. Que o Senhor abençoe através dele a tua igreja, que o Senhor abençoe através dele o conselho, os presbíteros, a junta diaconal, Pai. Que o Senhor abençoe aqueles irmãos mais necessitados da igreja, Senhor. Aqueles muitas vezes esquecidos, Senhor, pelas naturezas humanas nossas, mas jamais esquecidos por ti, Senhor. Porque o teu olhar é benfazejo e nada tem a ver com as fragilidades humanas. Tu és o Deus triunfante e poderoso. E nesse dia, Senhor, onde nós celebramos, ó Pai, o momento da tua entrega, o momento da tua superação sobre a morte, Pai, nós queremos te render graças e queremos te agradecer por este momento oportuno de estarmos aqui reunidos. Abençoa o PH, abençoa os líderes da UPH, abençoa os irmãos que estão acreditando, Senhor, nessa missão, Senhor, nesse ministério. Seja conosco, Pai,
E mantém, Senhor, a nossa dependência de Ti, mantém, Senhor, a nossa fé e mantém, Senhor, a certeza que o Senhor é provedor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, Mário. Obrigado, reverendo, pela sua palavra. Que Deus abençoe, querido. Deus abençoe, reverendo. Bem. Meus irmãos, eu coloquei no chat aí do lado o meu número de telefone pessoal, pedindo para que você que gosta da nossa programação, mas eu não tenho o seu contato para lhe mandar o link, por favor, me passe o seu contato e anota o meu telefone aí. Você vai ver que eu repeti ele porque saiu um número a mais na parte de cima. Anote o meu telefone, me passe uma mensagem que é para me te inscrever aqui no nosso grupo de WhatsApp da federação. Aí você vai começar a receber os links da nossa federação. Eu vi que alguns irmãos aí pediram para assistir a mensagem de novo, para transmitir a mensagem de novo. Então, nesse nosso grupo do WhatsApp, a gente tem um contato muito mais próximo, isso é mais fácil de a gente encaminhar para os irmãos, tá bom? Então, nós temos um canal no YouTube e temos também um canal no Facebook, onde a gente tem disponibilizado essas mensagens aí para abençoar a vida dos irmãos, tá bom, queridos? Agora, eu gostaria que o irmão Celso pudesse passar aqui o vídeo nosso sobre o nosso trabalho de ação social. O Celso vai passar o vídeo aí, em nome de Jesus, Celso. Amém. Obrigado, Maurício. Bom dia aos irmãos. O Will está liberado para mim aqui? Só um minutinho. Tá. Tá liberado. Pode ir, doutor. Eu vou compartilhar o vídeo. A nossa Secretaria de Ação Social precisa de você. Atendemos instituições que têm urgência em alimentos, higiene pessoal e saúde. Com a sua ajuda, faremos a diferença na vida das pessoas, abençoando e cuidando do seu bem mais precioso, a vida. Sejamos solidários. União Presbiteriana de Homens, a cada dia mais fortes. Amém, meus irmãos. Esse é o nosso vídeo aí sobre a nossa missão aí da Secretaria de Ação Social, onde nós estamos buscando esse mês a gente adquirir 30 cestas básicas. Então, nós já alcançamos o valor para comprar 5 cestas. O que nós nos propomos é comprar cestas no valor de R$80. E então, eu gostaria de pedir a ajuda dos irmãos, como a gente falou no começo, mas agora tem mais irmãos aqui, que possam vir a nos ajudar a alcançarmos, atingirmos essa meta de 30 cestas. Então, eu não sei, Celso, se você pode só colocar aqui aquela última parte do vídeo, onde está a conta, porque é muito importante que os irmãos, caso queiram nos ajudar, colaborar com algum valor, coloquem o 0,1 centavo para identificar que isso é uma doação para a federação. Então, se você for fazer uma doação, R$20, R$30, aquilo que Deus colocar no seu coração, não esqueça de colocar 0,1 centavo, que é para mim poder identificar no depósito que esse é o valor da federação. Tá bom, meu irmão? Então, está aí a conta, tá? O Pix, se você quiser fazer aqui, e aqui o 0,1 centavo para nós poder identificar aqui que esse é um valor de doação para essa campanha da federação. O nosso maior desejo é que nós possamos, como homens, fazer parte, né, dessa ação social. Tem muita gente precisando de recursos, tem muita gente precisando de alimentos, tem várias entidades aí que são ajudadas, inclusive, pelas juntas. Eu gostaria de pedir ao diácono Adeclen, que está aqui, estou com muita saudade dele, para que ele também exponha um pouquinho sobre esse trabalho de ação social feito pela junta diaconal. Meu irmão, quantas entidades o irmão tem assistido junto com a junta diaconal aí? O senhor podia falar um pouquinho só sobre uma ou duas dessas entidades, meu irmão? O Adeclen precisa se desmutar. E só soltar o microfone. Aí, tá vendo? Agora tá sim. Vendo? Muito bem, meu irmão. As nossas instituições,
da nossa igreja, né, que a Junta Diaconal assiste, né? Nós temos a Missão Vida, né? Tem o Desafio Jovem, né? Tem a PCA, tem o Vale de Varti. Então, nós temos a médias aí de umas 7 ou 8 instituições que nós contribuímos, né? Da igreja, com as cestas básicas, né? Então, aumentou, né? Esse número que demos agora, proteína, o kit limpeza, né? Então, são essas instituições que a igreja, né, ajuda, né? E nós, através da Junta Diaconal, damos uns outros cumprimentos, porque além dessas juntas de cestas básicas, como, por exemplo, o Desafio Jovem, né, nos ligou pedindo só açúcar e óleo, né? Eles estão numa necessidade, né, de açúcar e óleo. Então, o que eu estou fazendo? Estou comunicando a alguns amigos nossos, né, porque a gente também não podemos apertar muito a junta, né, porque já tem esse compromisso, essa tarefa, né? Aliás, eu já tenho R$1.000 para comprar, né, algumas coisas, né, de açúcar e óleo. Eu estou esperando mais uma data para poder levar isso lá para eles, né, que tem mais uma meia dúzia de colegas que querem contribuir, né? Aquele que queira contribuir com 1 quilo de açúcar ou 1 litro de óleo, né, Maurício? Tudo já é uma ajuda, porque se você já tem R$1.000 na mão, você consegue 1.300, nada, R$300, você já compra mais alguma coisa, né, de açúcar e óleo, que essa é a necessidade no Desafio Jovem. As outras instituições não estão satisfeitas com o que a Junta está entregando, né? Mas tem essa aí, o Desafio Jovem, que tem a média de 47, né? Dependente químico, né? Então, são pessoas que realmente a igreja não dá uma ajuda financeira, R$300. Então, nós não damos cesta básica para eles. Na verdade, eles dependem de outras igrejas presbiterianas, como outra Assembleia de Deus, outras igrejas que também ajudam eles também com alimento lá, né? Então, nós ajudamos só financeiro a junta, né? Que tem como a gente ajudar com o dinheiro, né? R$300 e mais o compromisso de cesta básica, porque a gente já tem uma meta na nossa igreja de ajuda há alguns anos essas instituições. E aí eles nos ligam pedindo, né, essa ajuda. Até vou depois levar isso à nossa UPH, né, para que a gente não só dá essa ajuda do óleo como açúcar, mas eles pedem sempre uma palavra de Deus, né? O pessoal lá pede muito, inclusive quando eu vou lá, eu levo algumas Bíblias, já temos as Bíblias para levar também, tá? E eles pedem muita palavra de Deus, que eles são muito carentes, devido ao lugar ser muito longe. Às vezes o pastor vai, né, de Araruama ou Saquarema uma vez por mês, devido aos outros compromissos. Então, quando eles pedem essa ajuda, eles pedem, poxa, traz uma pessoa para pregar para nós, que eles têm um salão lá muito bom, e eles são sedentos da palavra de Deus, né? Então, eu estou preparando isso, né, para agendar qual o dia que nós possamos ir lá, levar essas mercadorias para eles, né, que hoje, justamente, eles não pedem o dinheiro, mas apenas o açúcar e o óleo que está precisando naquele local. Tá, meu irmão? Muito Amém, obrigado, meu irmão. Adeclen, eu pedi para o Adeclen falar aqui, porque ele, além de ser o presidente da UPH da Catedral, nesse momento, ele também é da Junta Diaconal e faz muito esse trabalho de ação social. E então, Jorge, tá aí um contato aí depois para você colar aí com a Adeclen aí, a gente trabalhar junto aí, tá bom, meu irmão? E Adeclen, eu já quero me colocar à sua disposição aí, meu irmão, assim que você marcar a data lá, de estar indo junto com você lá e estar indo junto aí. Isso. Eu acho que esse é aquele lá que a gente fez aquele trabalho uns 2 anos atrás, não foi? Que a gente fez um louvor lá, foi? Foi lá, né? Foi, nós fomos lá. Então vamos lá, vamos chamar o Celso, que o Celso... Então vamos lá, vamos chamar o Celso, que gosta de tocar. Eu sei que o Celso toca um violão também, ele não é fraco nisso aí.
e vamos fazer lá um conjunto da UPH lá e vamos louvar com aqueles irmãos, levar uma palavra para eles em nome de Jesus, meu irmão. Pode contar comigo aí o dia que você marcar lá, só que passa a data com antecedência, que é para a gente poder mobilizar o povo aí, vamos junto. Tá bom, meu irmão? Eu passarei, meu irmão. Muito obrigado, Maurício. Deus abençoe. Tchau. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou franquear a palavra aqui, se alguém tem mais alguma coisa a falar, quiser falar mais alguma coisa, e depois a gente vai pedir uma palavra de oração em especial para o irmão do Gilson, que ele colocou aqui no chat, que está precisando de oração. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, meus irmãos, senão depois a gente passa para a oração. Gilson, está contigo, então. É só agradecer, Maurício. Pedir um pouco de desculpa, que ultimamente eu não tenho comparecido direto por causa de envolvimento de atividade na igreja. Então, a gente fica correria, atividade na igreja, na família também, mas eu queria agradecer muito. E fui edificado hoje, eu sempre sou edificado com a palavra do pastor Porpino, sempre que posso eu entro no culto de vocês, quando não bate com o nosso horário. Eu só queria destacar que hoje estava presente conosco aqui o Marcelo Alexandre, ele é presidente da Sinodal Leste Fluminense, estava conosco, aí teve que sair. Também quero destacar que a minha federação está aí com o Evaldo é da minha federação. Sempre que pode, Evaldo está conosco. E além do Evaldo, vocês devem ter visto aí um M grandão aí, ó, Mauro Gomes. Esse Mauro Gomes, ele não é da UPH, mas é homem, é presidente da mocidade aqui da Ilha do Governador. Eu mandei o convite, ele está conosco aqui. Então, eu acredito que, à medida do possível, o Mauro vai estar conosco. É um jovem dedicado, dinâmico, estudante da Palavra de Deus. Sempre que tem oportunidade de aprender alguma coisa da Palavra de Deus, o Mauro está presente. Então, eu particularmente quero agradecer ao Mauro, que eu mandei o convite. Ele não sabe nem que reunião é essa, mas ele entrou e está conosco. No mais, pedindo bênção, que você interceda pelo meu irmão. A situação do meu irmão é a seguinte: ele entrou no hospital com 84 de saturação na quinta-feira passada. Aí, o que aconteceu? Ele, no mesmo dia, chegou a 100. Quando tira da máquina, abaixa. Ele está com o emocional muito desequilibrado, então ele não consegue, com nervosismo descontrolado. Então, nós temos orado para que Deus dê tranquilidade, para que o tratamento tenha efeito. Quando está quase melhorando, daqui a pouco, de novo. Então, peço essa oração aos irmãos. Obrigado pela oportunidade, irmão. Amém, meu irmão. E para orar, a gente tem que orar já. Meu irmão, eu vou pedir para o Ricardo. Ricardo, você ora aí pela vida do irmão do Gilson. Gilson, como é que é o nome dele mesmo, por favor? Davi Serafim. Amém. Vamos orar, então. Ricardo. Tem que desmutar, Ricardo. É Davi o nome dele? Davi Serafim. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por essa palavra que tivemos hoje nesse estudo bíblico. Esses encontros realmente são uma verdadeira oportunidade para crescimento espiritual, crescimento junto ao Senhor, Pai. Abençoe todos os líderes da federação para que possamos continuar estudando cada vez mais, nos aprofundando cada vez mais em sua palavra. Neste momento, Senhor, te peço a sua bênção, Senhor, para os médicos que estão tratando Davi Serafim, que sejam postos ali os medicamentos corretos e a sua bênção, a sua mão abençoe aquela vida para que ele se recupere da maneira mais fácil e mais rápida possível. Abençoe também todos os seus familiares, dê fé nesse momento difícil. Abençoe todos os nossos irmãos aqui presentes, que estamos vivendo um momento difícil no nosso país, na nossa cidade, e que essa pandemia se controle o mais rápido possível. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu estou vendo aqui também o Miguel Torres. Obrigado, Miguel. Eu não sei se é a primeira vez que você participa aqui conosco, Miguel. Isso, bom dia a todos. É a primeira vez, eu vi o convite lá no grupo da igreja, colocado pelo Jorge, e entrei para conhecer. Amém. As portas estão abertas aqui sempre, tá? Bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui, que Deus te abençoe, tá, Miguel? Nós estamos nos reunindo sempre, agora a cada 15 em 15 dias.
o que acontece? Copacabana, Celso, dia 17 está contigo, tá, meu irmão? É a próxima reunião, tá bom? Meus irmãos, da minha parte, eu louvo ao Senhor por esse tempo com os irmãos, e Igreja do Rio, na pessoa do Will, na pessoa do Diácono Adeclen aí, obrigado pela participação da UPH do Rio, e vamos em frente, meus irmãos, que Deus esteja continuando a usar a UPH para a proclamação da sua palavra. Estamos juntos aí, meus irmãos, fortalecendo o trabalho masculino no nosso presbitério. Se alguém mais quiser tomar a palavra, esse é o momento, senão depois a gente vai fazer uma oração de encerramento. Eu queria só dar um oi e agradecer um abraço do pessoal da UPH Rio. E lembrar que amanhã tem reunião. Lembrando, Carlinhos, aí lembrando os outros irmãos, passem para nós as programações, pessoal. Passem para a gente fazer um calendário, fazer um folderzinho e começar a divulgar as programações das UPHs locais, tá bom? Isso é importante para divulgar o trabalho de vocês, tá bom? E agradecer pela presença aí do Miguel. Miguel é o nosso regente lá também. Deus te abençoe, Miguel. Obrigado. Deus abençoe, Miguel. Está convidado para as próximas aí. Com certeza. Já faz parte, já entrou. Essa é a nossa reunião, essa é a nossa UPH. Meus irmãos, vamos ter uma palavra de oração final, então, pedindo a Deus que esteja nos abençoando. Quer falar, Ricardo? Não. Então vamos orar, meus irmãos. Santíssimo e poderoso Deus, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos irmãos em Cristo. E como é bom, Senhor, aprendermos juntos a caminhar, a fortalecermos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Isso mostra, Senhor, o quanto o Senhor tem se preocupado com a tua igreja e com nós, os eleitos que o Senhor escolheu para ser luz nesse mundo. Senhor, nesse final de semana, que é o final de semana que lembramos do sacrifício remidor de Cristo Jesus, queremos pedir, Senhor, que a verdade da cruz e a verdade da ressurreição estejam cada vez mais presentes nas nossas vidas, nas nossas famílias, com as nossas esposas, com os nossos filhos, que essa verdade, Senhor, histórica, seja proclamada sempre, sempre, sempre pelas nossas bocas, pois Cristo Jesus, ele não ficou no túmulo, ele ressurgiu, ele ressuscitou, ele vive e reina, e é o nosso Senhor. Senhor, que essa verdade possa ser proclamada por todos os cantos da terra, e que nós, que as nossas UPHs, que os nossos trabalhos das nossas sociedades internas, Senhor, possam ser fortalecidos na pregação dessa verdade. Nos ajude, Senhor, nos estendendo a mão, nos abrindo oportunidades para pregarmos o teu evangelho e nos unindo cada vez mais como corpo de Cristo, pois assim foi o teu desejo, que a tua igreja permanecesse e caminhasse unida em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, por este grupo de irmãos. Assim, Senhor, seja conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos.